Cortes na ciência. Antivacina. Cortes na educação. Fake news. Poluição. Extinção de espécies. Agrotóxicos. Desmatamento. Sério, Sapiens? Fala, Sapiens! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério, Sapiens? Seu podcast mensal sobre temas variados do universo da biologia. Eu sou o Renan. Eu sou a Isadora. E eu sou a Thalita. E estamos aqui para mais um episódio dessa vez microscópico. Entendeu? Quem não entendeu, fica com a gente. E antes da gente cair de vez nesse assunto e falar sobre muita coisa nerd também, eu quero lembrar vocês ouvintes para fazer aquele favor, ajudar a gente e deixar uma avaliação no Spotify, colocar aquelas 5 estrelas marota. 5 estrelinhas, por favor, hein, galera? Lembrando que é de graça e que ajuda muito a gente nessas questões de algoritmo, entregar para mais pessoas, espalhar a nossa palavra. Então, assim, por favor, ajudem a gente. 5 estrelas e bora pro episódio. Pois bem, você sabe, deve ter visto aí no título do episódio ou na thumbnail que hoje a gente vai falar sobre micro-organismos na cultura pop. No fundo, é uma desculpa para falar bem de The Last of Us, essa série linda, maravilhosa e cheirosa. A gente está gravando mais ou menos uma semana depois que o último episódio foi ao ar e ainda estamos nesse hype, né? E para quem não saiba, se alguém ainda não assistiu tal, né? Mas essa série é inspirada num jogo com o mesmo nome. E qual é o tema da série e do jogo? É um fungo que pode transformar pessoas numa espécie de zumbi. Então, a gente vê vários temas ali que já foram abordados em outras obras, como a queda da sociedade como a gente conhece, os tais zumbis também, conflito entre vários grupos de humanos e por aí vai. Mas tem uma coisa que se diferencia essa série, The Last of Us, de outras séries, filmes que a gente já viu, que é o micro-organismo que causa o apocalipse, que geralmente é um vírus, mas nessa série é um fungo. Então, vamos aprender um pouquinho sobre quem são os micro-organismos e os fungos, né? Os micro-organismos, eles são organismos microscópicos, ou seja, não podem ser vistos a olho nu. E os mais estudados pela microbiologia são as bactérias, os vírus, algumas algas e os fungos. Eles são bem diferentes entre si, mas todos eles fazem parte do mesmo grupo de micro-organismos. Embora a gente tenha colocado aqui que eles são, né, seres microscópicos, alguns deles, em algumas fases da vida, eles podem atingir tamanhos macroscópicos. E aí, por exemplo, nos fungos, os bem conhecidos são os cogumelos, que a gente sempre vê por aí, e os bolores, que são um conjunto de células formando filamentos longos e finos, que também são chamados de hifas. A gente costuma ver os bolores, por exemplo, em pães, quando mofam, eles ficam macroscópicos, então a gente consegue enxergar, né? Sim, Sim, no caso dos fungos, a gente consegue enxergar eles em jardins, por exemplo, também, né? Quando a gente tá andando, a gente vê aquele formatinho de guarda-chuva, né? Muitas vezes nos fungos. Então, os cogumelos são. o cogumelo do Mario, né? É verdade. Os cogumelos do Super Mario. São um exemplo aí de um tamanho mais macro que a gente consegue enxergar a olho nu. O cogumelo eu acho que é o mais popular, né? O pessoal conhece tanto por causa de desenhos e tal, e também por causa da culinária, né? Que a gente come. Exatamente. E só deixar claro o que a gente quer dizer quando a gente fala tamanho microscópico e tamanho macroscópico. Macroscópico é o que a gente vê a olho nu. Tipo, o cogumelo a gente consegue ver ali na beira, sei lá, da árvore, no bolor, no pão. E microscópico seria aqueles que a gente precisaria do auxílio da ferramenta,
o microscópio para conseguir ver, né? Basicamente é isso, se dá para ver a olho nu ou não. O bolor, né, é o mofo, né? Para quem Uhum. não conhece por esse nome, é aquele mofo que a gente enxerga quando o pão passa da data de validade, alguma, sei lá, é no guarda-roupa, quando tá muito úmido, né? Fungo adora umidade, né? Então, às vezes aparece. Então, também é um exemplo aí de espécies macroscópicas, né? Bom, vamos falar então mais aprofundar mais o que são os fungos, né? Será que são plantas? Será que são animais? Há muito tempo atrás aí já se pensou que fungos eram plantas, né? Mas agora eles são classificados no seu próprio reino. Então existe um reino próprio para essas espécies, né? Para os fungos, que é o reino fungi. Então, dentro deste reino, a gente tem as leveduras, os bolores, né, que são os fungos filamentosos, e os mais conhecidos, acredito eu, por vocês, que são os cogumelos, né? Eles têm uma grande importância na nossa sociedade, porque eles são muito usados aí na nossa alimentação, com a produção de pães, né? A gente tem a utilização, né, das leveduras nos pães, os cogumelos, a fermentação de bebidas, como a cerveja, o vinho. Então, todos esses alimentos, né, precisam aí dos fungos. Eles também são utilizados na produção de fármacos, como antibióticos, tá? Também trabalham aí, são utilizados como agentes biológicos no controle de Tem uma pragas. curiosidade boa que li esses dias, que ao que parece tem micro-organismos capazes de decompor em plásticos também. Mano, surreal isso, né? Então, para falar sobre o que é possível, a gente chamou a Carla, que é especialista em micro-organismos. E aí, Carla? Oi, pessoal. Meu nome é Carla Leite, eu sou bióloga de formação, tenho mestrado e doutorado em biotecnologia. No meu mestrado eu estudei fungos marinhos e no meu doutorado eu trabalhei com actinomicetos e produção de antibióticos. E eu também tenho pós-doutorado em genética e bioquímica de micro-organismos. Hoje em dia eu trabalho no laboratório de microbiologia do DEB na UFSCar e muitos dos alunos da biologia me conhecem das aulas práticas de microbiologia. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa linha de pesquisa. Atualmente, o Laboratório de Microbiologia mantém uma parceria com o Laboratório de Estudos Subterrâneos do DEB, coordenado pela professora Maria Elina. Nessa parceria, o Laboratório de Estudos Subterrâneos fornece amostras de sedimentos de diversas cavernas brasileiras e no Laboratório de Microbiologia nós analisamos a microbiota dessas amostras. Hoje nós trabalhamos basicamente em duas frentes. Uma delas consiste em analisar a diversidade microbiana dessas amostras, fazendo isolamento principalmente de fungos filamentosos e actinomicetos, para depois testar as atividades bioquímicas que essas linhagens possam ter, como, por exemplo, atividade celulolítica e atividade antimicrobiana. Nós também descrevemos as espécies novas de fungos filamentosos que são isoladas a partir dessas amostras de sedimentos de cavernas. E para isso nós utilizamos técnicas de cultivo, microscopia e também biologia molecular. A segunda linha de pesquisa do laboratório envolve descobrir fungos patogênicos nas trilhas turísticas de cavernas brasileiras e também em pontos não turísticos e guanos de morcegos. Atualmente, nós estamos trabalhando com amostras de cavernas da Chapada da Diamantina e estamos utilizando técnicas de biologia molecular para identificar fungos causadores de histoplasmose e de outras 3 micoses sistêmicas, que juntas representam uma das principais causas de mortes por doenças infecciosas e parasitárias crônicas e recorrentes no país. Esse estudo é importante para a gente ter uma noção do que existe no solo das nossas cavernas e até que ponto é possível um turista se contaminar ou até mesmo um animal, um mamífero se contaminar. E a análise do guano traz a informação do que os nossos morcegos carregam no trato intestinal e se existe ou não fungos patogênicos sendo transportados pelos morcegos. E para quem se interessou, o Laboratório de Microbiologia fica no Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar e passa por lá e vamos conversar um pouquinho mais. Seja muito bem-vinda e que da hora a sua experiência.
E como que chama esse processo de remoção do plástico? Você pode falar mais dele? Com certeza. O nome desse processo, inclusive, é micorremediação. E é o processo natural que os fungos usam para degradar contaminantes no ambiente. Hoje nós temos uma espécie do gênero Aspergillus, que é capaz de degradar plástico, ele foi isolado lá no Reino Unido, mas nós temos aqui no Brasil, na Amazônia, uma espécie de fungo que chama Pestalotiopsis microspora, que pode se alimentar exclusivamente por plástico. E o mais interessante é que ele consegue fazer isso num ambiente anaeróbico, ou seja, sem oxigênio, o que torna esse fungo uma solução a ser utilizada em aterros sanitários, na aceleração da degradação de resíduos plásticos enterrados. Isso é super legal, muito interessante. Mas é sempre bom lembrar que os fungos estão envolvidos nos mais diversos tipos de biorremediação, degradando pesticida, materiais pesados, petróleo, corantes e diversos outros poluentes orgânicos. O fungo, ele já salvou a humanidade uma vez com a descoberta do antibiótico, a penicilina, ela vem do fungo Penicillium, e eu acredito que eles têm muito potencial ainda para ser descoberto. Sim. E são muito importantes na manutenção de florestas, porque eles atuam na ciclagem de nutrientes. Algumas espécies são saprófitas, ou seja, o que é isso? Essas espécies elas vão auxiliar na decomposição da matéria orgânica, né? Então, na ciclagem ali dos nutrientes. A distribuição desse grupo ela é muito ampla, né? Eles são encontrados em todos os continentes. Vemos espécies nos desertos, no fundo do mar e em até ambientes extremos. E quando a gente pensa em doenças, temos algumas espécies bem conhecidas de fungos também, né? A mulherada aí com certeza conhece a candidíase, né? A maioria das mulheres já teve, ou terá candidíase, né? Que é bem uma doencinha ali bem chata, bem complicada. A meningite fúngica e a pneumocistose, tá? São algumas doenças aí causadas por fungo. E a mais conhecida é a micose, né? Que é um termo aí, guarda-chuva para muitas doenças conhecidas, comuns, né? E não graves causadas por fungos, né? A famosa frieira. Falando aí de um jeito aí que todo mundo vai conhecer, né? Turminha aí que gosta de jogar bola e deixa a meia dentro do DM. Tem que secar o pé, hein, gente? Sequem o pé, fungo adora, Tomar um sol. umidade. Umidade e calor. A receita perfeita para isso crescerem, né? Gente. Verdade. E aí, bom, a gente comentou um pouco aí sobre os fungos no geral, e na série, né, na The Last of Us, os fungos que estão causando todo o transtorno são fungos do gênero Cordyceps. E acho que Ophiocordyceps também, se eu não me engano. E eles existem na vida real, apesar de não ser como na série, que acomete seres humanos. Na vida real, eles são capazes de invadir organismos de alguns insetos, formigas, lagartas, e eles fazem alguma modificação no sistema nervoso desses insetos e faz com que eles vão para lugares mais altos a fim de eles espalharem os esporos desse fungo, para esse fungo conseguir se disseminar. Mas, enfim, a similaridade entre a vida real e a série ficam por aí. É só essa questão de que esse fungo realmente existe, que ele acomete o sistema nervoso, mas apenas de insetos. Não consegue fazer toda aquela atrocidade que quem está acompanhando a série está vendo, graças a Deus, né? Não que a gente saiba ainda. Exatamente. Ainda bem. Olha, eu não sei, mas vai explicar melhor essa questão, se seria possível um fungo se espalhar pela comida desse jeito e assim infectar humanos ao redor do mundo? A gente chamou uma especialista em fungos, que é a Carol. E aí, Carol, tudo bem? Oi, pessoal do Sério Sapiens, muito prazer. Eu sou Maria Carolina Andrade, sou bióloga, formada pela Fundação Educacional Vale do São Francisco, mestre em microbiologia agrícola, formada pela Universidade Federal de Lavras, e doutora em biologia molecular, formada pela Universidade de Brasília.
Desde sempre eu trabalhei aí com fungos filamentosos para produção de enzimas, principalmente enzimas lignocelulósicas, de aplicação industrial. E estou aí nessa busca por entender um pouquinho dos fungos até hoje. E essa é uma pergunta extremamente interessante. A resposta para ela é não. Não de forma muito rápida. Porque vamos colocar aqui em uma analogia base. Esses fungos são reais. Eles infectam normalmente insetos, especialmente algumas formigas. E vamos colocar que eles sejam carnívoros por infectar esses insetos. Na série, eles vão infectar a comida, ou seja, a farinha que a população usa como base para os alimentos principais. Então, essa variação aí de substrato, ela envolve uma troca, um arsenal totalmente diferente de enzimas, de vias metabólicas que ele vai usar. Então, é muito pouco provável que esse tipo de adaptação aconteça de forma muito rápida. Então, teríamos que ter várias mutações no micro-organismo, no fungo, para que ele leve a infectar a comida de forma rápida e causar uma pandemia aí em humanos. E por que é tão difícil que aconteça uma pandemia causada por fungos? É pouco provável, é improvável, não impossível que aconteça algum dia uma pandemia causada por fungos, porque nós, humanos, diferentemente dos insetos que esses fungos já infectam, nós temos um sistema nervoso e imune muito complexos. Ou seja, temos várias barreiras aí que impedem a contaminação desses micro-organismos no nosso organismo. Então, infecções que são sistêmicas, causadas por fungos, ela acontece na maioria das vezes em pessoas que são imunossuprimidas, o que dificulta ainda mais que aconteça alguma infecção fúngica é o modo de transmissão desses fungos, ou seja, a gente precisa ter um contato direto com uma partícula infectante do fungo, ou seja, uma hifa ou um conídeo, que também é chamado de esporo. Então, precisamos ter aí um contato direto com essa partícula para que ela transpasse a barreira do nosso sistema imune e nos infecte. O que difere totalmente aí de vírus e bactérias, que são micro-organismos de tamanhos menores, que podem ser carreados principalmente pelo ar e água. Então, a transmissão por via aérea é muito mais fácil, no caso desses organismos. E no caso dos fungos, não, a gente precisa ter um contato direto e, além de tudo, o sistema imune da pessoa que teve o contato com esse micro-organismo, ele esteja defasado para que aconteça a infecção. Dando aí um spoilerzinho da série, não sei se todo mundo já assistiu, que no segundo episódio de The Last of Us acontece o tão famoso beijo aí do infectado com a Tess. Aquela seria uma infecção passiva do fungo se os humanos não reagissem, ou seja, ele precisa entrar em contato direto com outro humano para acontecer a infecção ali, e ele seria uma forma mesmo de transmissão entre eles. Bom, não abaixa a guarda. Olha só, todo cuidado é pouco. Brincadeira. Eu até ia comentar que a gente, apesar das piadas e tal, cultura pop sempre gera esses debates e são, inclusive, divertidos. Mas a gente também precisa tomar cuidado para não vilanizar organismos no geral, né? Porque os fungos, eles também trazem muitos benefícios, como a Thalita já citou, e às vezes o mesmo fungo é capaz de trazer tanto coisas boas quanto coisas ruins. E aí saiu hoje um
um post do Butantan, inclusive, falando que o Cordyceps ele é usado na medicina oriental, se eu não me engano, como anti-inflamatório, antitumoral, que algumas populações já usam esse fungo de forma benéfica na medicina tradicional chinesa. Olha aí que maravilha. É importante isso que a Isa disse, porque mais pra frente a gente vai falar de vírus. A gente já falou em outros episódios sobre mamíferos, plantas e tal. E sempre tem isso, né? De alguma espécie, sei lá, uma doença que se torna muito conhecida, tipo, sei lá, a Covid, por exemplo. Aí isso leva para o grupo como um todo. Ah, os vírus são ruins, ou sei lá, uma espécie invasora. Ah, aquela espécie é ruim e tal. É importante a gente sempre se atentar que cada uma dessas espécies, cada indivíduo, sei lá, tudo isso pode ser negativo para nós seres humanos, mas na natureza ocupa ali um espaço que tem seus benefícios, né? Sim. Então é importante exercitar essa visão, sair um pouco dessa visão Antropocêntrica. antropocêntrica e lembrar que tem várias aplicações, até como a Isa falou, né? Tipo, tem sociedades que tiram vantagens de um fungo que pode ser visto como maléfico, né? Sim. Sim. Tá, mas vamos falar agora como que funciona de verdade essas infecções fúngicas, né, causadas no ser humano, né? Como que elas agem de verdade. Bom, os fungos, eles produzem esporos, né? Os esporos fazem ali parte do ciclo reprodutivo desses organismos. E esses esporos, muitas vezes, eles estão presentes no ar ou no solo. E aí, essas infecções fúngicas, elas vão se iniciar geralmente, então, pela pele, né, ou pelo pulmão. E essas infecções causadas por fungo, raramente elas são sérias, a menos que o sistema imunológico do indivíduo esteja comprometido, né? Geralmente ali por algum distúrbio clínico, alguma doença, pela utilização de muitos medicamentos. E essas infecções fúngicas, geralmente elas vão progredir ali lentamente. E aí a gente tem os medicamentos antifúngicos que podem ser aplicados diretamente no local infectado, ou, né, se for uma infecção muito grave, esse medicamento ele vai ser administrado por via oral ou injetado, né? Uhum. E esses esporos, né, eles têm uma ampla variedade, eles podem se depositar na pele ou eles vão ser inalados, né, como eu falei anteriormente, pelos pulmões ali, ou eles vão ter o contato com a pele e vai causar a infecção. Mas beleza, agora eu acho que já entendemos bem o que é um fungo, como que ele pode infectar e tal. Mas e na série? Em The Last of Us, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode discutir é que o fungo, lá é falado que ele se espalhou pela comida, né? Parece que uma comida meio assim, embalada de maneira errada, continha esse fungo, aí se espalhou pelo mundo todo e isso que acabou infectando as pessoas. Sim. E quando eu percebi isso, a primeira coisa que eu pensei foi na questão da evolução. Tipo, a série se passa 20 anos depois do contágio, né? E a gente vê vários tipos de zumbis, vamos colocar assim, vários tipos de infectados, né? Do jeito que eles chamam Sim. no jogo. Então, você tem aquele infectado nos Estados Unidos, né? Infectado que foi há pouco tempo. Então, os runners, eu acho que ele tem um corpo meio humanoide ainda. E ele só é violento. É feio, né? Mas é violento. Só que aí, passando o tempo da infecção, o fungo vai tomando conta daquele corpo e vai ficando mais grotesco, né? Depois vem os estraladores, que eles perdem visão e tal. Aí depois tem os baiacu, que é aquela massa estranha de fungos, por aí vai. Mas eu pensei isso nos Estados Unidos. E de repente aqui no Brasil, sabe? Que a temperatura é mais quente, que a gente já falou que fungo gosta de temperaturas quentes, de lugares úmidos. Se você for pensar em Manaus, por exemplo,
seria um ambiente Sim. perfeito para eles, né? O que a gente sabe é que organismos, no geral, eles vão evoluindo ao longo das gerações e a evolução também ocorre de acordo com o ambiente onde o organismo está inserido, né? Ele vai se alterando de acordo com várias variáveis e a localidade é uma delas. Sim. Uhum. Então, com certeza, eu aposto que se The Last of Us fosse real, com certeza ia ter diferentes tipos de zumbis em diferentes lugares do mundo, né? Na série a gente não sabe porque a civilização caiu, né? Então acho que as pessoas também nem têm muita noção do que acontece no resto do mundo. Sim. Malemar tem nos Estados Unidos, né? Que passa. É, Acho que a série em si e o jogo, eles saem da costa leste e vão para a oeste. Só que, tipo, quem tá na costa. Isso é uma coisa que não acontece muito lá, porque tem vários grupos no meio do caminho, é perigoso, né? Mas seria muito interessante tentar imaginar no mundo todo, que nem aqui. Eu aposto que aqui no Brasil, em 20 anos, a gente teria, no mínimo, o vírus mais, como posso dizer? Um vírus que progride desculpa, olha eu comentando alto falha aqui, né? Um fungo que ele se desenvolve mais rápido, sabe? Sim. Então, toda essa fase, eu lembro que nos jogos tem certinho, tipo, sei lá, nas primeiras semanas é a primeira fase, depois de tanto tempo é o estralador. Aqui no Brasil, essas fases seriam mais curtas, né? E talvez a gente visse uma fase mais avançada ali depois de 20 anos. sim. E também o mesmo pode acontecer no ambiente contrário, né? Um ambiente mais frio e seco. Talvez o vírus, ele progredi... de novo, ó. O fungo, ele progredisse de maneira Lenta. mais Aham. lenta, né? Sim. E é engraçado, né? A gente aqui tá, como fala, tendo devaneios aqui, sugerindo vários cenários de forma divertida, mas é bom saber que tem gente que realmente estuda isso e que faz cenários reais, né? E tem isso para diversas áreas, mesmo dentro da biologia, tem para diversas áreas. E por exemplo, o Átila fez muito isso durante a pandemia de Covid, né? Ele estipulava cenários. Quanto tempo a pandemia vai demorar para criar a imunidade de rebanho? Como que vai ser, tipo, ia simulando, né? Fazendo simulações. Uhum. Baseado na realidade, Se claro. acontecer isso, se acontecer aquilo, Isso, o que a gente pode esperar é isso ou aquilo. exato. Não, e The Last of Us, eles se preocuparam muito com isso, desde da parte de como o fungo iria funcionar, né? Como ele ia infectar seus estágios, até a ambientação, tipo, você consegue ver, pegar partes da cidade que você compara com hoje e, sei lá, 20 anos, como estaria, né? A questão do avanço da natureza, as árvores começaram a crescer ali, vegetação, tal, os animais que ocuparam aquele ambiente que já não tem mais humanos como antes, Sim. sabe? Então, é muito lindo. A gente até fez um post no nosso Instagram, e já aproveitando o gancho, se você não segue a gente, corre lá no nosso Instagram, segue a gente, que tem vários conteúdos além do podcast lá, né? Sim. E já aproveita também para seguir nas outras redes sociais, Twitter, YouTube, a gente está espalhado por aí. Outra coisa que me chamou muita atenção é aquela parte algumas partes, né, que acontece. De quando a pessoa está andando assim e tem que tomar cuidado com algumas partes, ao pisar em algumas partes, porque o fungo pode estar crescendo por ali. E se você pisar, vai alertar o fungo e vários infectados vão começar a correr diretamente para onde você está. E é meio que isso mostra meio que uma consciência compartilhada, sabe? Sim, Sim. ou no mínimo um sistema de sinalização aí, né? Como se eles fossem É, todos uma colônia, seria. sim. E para quem não saiba, o maior organismo no mundo, eu tô falando maior organismo, né? Tá. Na real, é um fungo que possui quase 4 quilômetros de comprimento e se encontra nos Estados Unidos, para ser mais exato, em Oregon. E ele é um fungo Armaliria. E ele. O que é esse fungo? Como que um fungo pode ter quase 4 quilômetros de comprimento? Ele cresce através do subterrâneo, né? Debaixo da terra, ele vai crescendo e em alguns pontos ele tem suas estruturas para sair debaixo da terra e soltar seus esporos, né? E nesse estado do Oregon, para ser mais específico
das Blue Mountains, eles perceberam que algumas espécies de planta estavam morrendo em função desse fungo. Eles foram ver e simplesmente acharam o maior organismo da Terra, sabe? Interessante. Então, trazendo de volta. Então ele atua como um parasita? Ou ele é porque ele estava ocupando espaço dessas plantas e elas não estavam conseguindo Eu, se reproduzir? eu acho que não atuaria como um parasita, seria aquela disputa, né? Eles acabam entrando nesses ambientes e eles matam as plantas que já estejam lá, eles vão dominando o Entendi. ambiente. É disputa por recurso, então, no caso, o solo. Isso. Uhum. E isso, pensando na série, no jogo, é uma coisa que dá para fazer um link, né? Então, se você pensar em estruturas maiores, sei lá, uma cidade, que eles passam por várias cidades, né? Então, você pensar que uma cidade, na real, tem um indivíduo só, que ele se comunica ali com, sei lá, de alguma forma se comunica com os zumbis e tal, e tem o controle daquela área. É muito doido pensar nisso, né? Sim. Sim. E puxando mais pro final da primeira temporada, então pode ser um spoiler. Até agora a gente não falou nenhum spoiler que não esteja em sinopse e tal, mas esse pode ser sim um spoiler. Então, se o Sapiens ainda não jogou, ainda não viu a série, pula para uns 5 minutos ou vai assistir e depois volta. Mas é a parte no final, quando eles querem criar uma vacina para o fungo. Ah, é. Não sei se vocês estranharam, mas estranhei muito isso. Eu estranhei E também. É, aí a Thalita até já falou, né, que são fungicidas, antifúngicos, que são usados como medicamentos, né? sim. Na verdade, eu não sei nem se existe vacina É, fúngica, não vou né? falar que não existe, porque não conheço, né? Mas assim, nunca ouvi falar É, de vacina para fungo. Geralmente são usados esses antifúngicos, né? E até fala alguma coisa do fungo estar alojado no cérebro e ter que remover ele, e isso levaria à morte de uma certa pessoa ali. E não tem como falar disso sem dar spoiler, então esteja atento. Mas no episódio final eles queriam fazer uma cura, e para isso eles teriam que retirar o fungo inteiro do cérebro de uma certa pessoa e replicar esse fungo em outras pessoas, né? Que teria a cura ali. E isso seria mesmo necessário ou teria uma forma mais fácil de reproduzir esse organismo para uma cura? Será que teria outras opções ali no caso, que não fosse algo tão invasivo? A Carol vai poder responder melhor isso pra gente. Olha, esse é um episódio muito interessante da série, embora ele seja muito controverso. Na série, os diretores e os produtores dos jogos, eles acreditam que seja necessária a morte da Ellie para que seja retirado todo o fungo dela. Mas em vias práticas e reais, isso não acontece. Não precisaria acontecer, na verdade. Porque o nosso sistema nervoso é composto do cérebro, da coluna vertebral, e dentro da nossa coluna vertebral nós temos a medula. Dentro da medula a gente tem o líquido cefalorraquidiano, que nutre todo o nosso sistema nervoso central com nutrientes e com resíduos metabólicos do nosso organismo. Então, se na série o fungo ele cresce no sistema nervoso central da Ellie, se a gente retirar uma pequena porcentagem desse líquido cefalorraquidiano, que é a mesma coisa que acontece quando a gente faz um transplante de medula para pacientes que têm aí leucemia, a gente conseguiria replicar o fungo que cresceu nas condições da Ellie, né, do corpo da Ellie, e aí a gente teria um medicamento produzido à base de células humanas da Ellie. E por que isso seria possível? Já dei um adiantamento para vocês aí,
que os fungos, o modo de replicação deles é vegetativo, ou seja, se a gente pegar uma única hifa ou um único esporo dele e colocar ele para crescer, seja ele numa placa de Petri, seja ele em um inseto, fungos crescem em madeira, em diferentes substratos. Se um único esporo ou um único pedacinho de hifa encostar naquele substrato e ele tiver água, temperatura e nutriente disponível, ele vai crescer. Então, se a gente tirar uma porcentagem do líquido cefalorraquidiano da L e fizer uma replicação aí, hoje nós já temos metodologias incríveis de crescimento de células humanas em bioreatores e em todo o processo aí, a gente consegue sim fazer um medicamento um medicamento à base das células dela, sem que precisasse ocorrer a morte da nossa querida protagonista. Mas essa parte ficou meio estranha, porque será que foi um erro? Será que foi uma licença poética? Aí fica a critério. Eu acho que foi uma licença poética mesmo. Uhum. Talvez ficasse mais fácil para todos entenderem, né? Sim. Eu acho que. Como. E eu achei engraçado também, outra questão, essa questão de falar, o fungo cresce no cérebro e tal. Tipo, nossa, mas se ele sai crescendo no cérebro, era pra pessoa ter várias limitações, Sim. porque o cérebro vai parando de funcionar, né? Vai afetando o cérebro da pessoa. Uhum. Uhum. Então, a gente até pode tentar linkar com o fato de quando a pessoa ela ela é infectada pelo fungo, ela tem sim algumas mudanças, né? Ela se torna mais agressiva, ela perde a visão, ela tem um aumento da audição em determinado ponto ali, estágio da infecção, mas ainda assim, tipo, ficar meio que naquela, né? Pensando no mundo real, não seria exatamente assim que funcionaria, não sei. Sim. E fora também outra questão que quando o desenvolvimento de uma vacina, de um fármaco, seja o que for, nunca é algo rápido e nem de primeira, né? Tipo, nossa, fiz aqui a vacina, deu certo de primeira. Geralmente você vai elaborando e demora. Então, tipo assim, eles pegam a única pessoa do mundo que eles sabem que poderia gerar um material de cura e aí eles matam na primeira vez. Então, né? Então, não é muito inteligente Eu fazer fiquei um pouco chocada com isso. E lembrando que a sociedade como a gente conhece caiu, então a gente não vai ter toda a quantidade de cientistas, gente pesquisando como a gente teria hoje, né? Sim. Então eles fariam tudo isso com cérebros não literais, mas tipo cérebros reduzidos, né? Corpo para trabalhar nisso reduzido. Eu também não achei muito inteligente matar o único médico que trabalha com isso. Eu acho que, se eu não me engano, eu vi alguém falando que, tipo, no desenho, no jogo, ele não mata, né, o médico, mas na série decidiram matar, Eu não sabia. né? Então, tipo, você vai matar o único cara que estuda o negócio, né? Tipo, meio burro isso. Que ali foi uma medida desesperada. Eu acho que ele já não estava mais se importando com isso, no caso. Ai, foda-se. Não, Foda-se, ninguém mais vai né? se curar. Ele saiu matando todo mundo, né? Todo mundo que tava na frente dele, ele fez a carnificina. Ai, que série, hein? Que série. Tô Muito. emocionado, hein? Temos aqui um fã, como vocês podem ver. Imagina. Pois bem, Sapiens, falamos sobre como The Last of Us sai do comum por usar um fungo como o micro-organismo que origina esse apocalipse, né? Enquanto a maioria das outras obras usa um micro-organismo diferente. A maior parte dessas obras, desses filmes, jogos, séries, tem como responsável pelo apocalipse um vírus. E para tentar manter aqui meio que no mundo dos jogos, né? A gente vai lembrar da série Resident Evil,
em que um vírus é criado dentro de um laboratório e acaba escapando e infecta as pessoas, transformando elas em zumbi. É bem parecido com o que acontece em The Last of Us, mas tem algumas diferenças bem legais, né? Os fungos, eles se reproduzem por meio dos esporos, né? Como já falamos, eles são lançados no ar. E aí ele pode entrar em contato com a pele das pessoas ou com o pulmão, ao serem inspirados, né? Já os vírus, eles apresentam várias formas, vários métodos de transmissão. As gotículas de saliva, os animais, que podem ser vetores, né, como insetos, mamíferos, o próprio sangue, né, você pode ali transmitir vírus, a exemplo das ISTs, né, as Uhum. infecções sexualmente transmissíveis, né, e outra diferença entre esses jogos são os animais, né? In The Last of Us, eles não são infectados. É diferente de Resident Evil, né? Que os animais eles também são infectados pelos vírus, Eu né? não sabia disso. Sim, sim. A gente não vê, né? Olha aí. Eu assistindo com o Renan, eu comentei isso, falei, nossa, mas esse fungo ele não pega os bichos, né? Pelo menos assim, né? A gente só vê os zumbis andando nas cidades, né? Mas animal mesmo, isso não acontece, Sim, né? Não que eu tenha visto, pelo menos. pelo menos por enquanto. Eu lembro no primeiro episódio, se eu não me engano, que tem um cachorrinho que ele tá muito assustado, mas ele não tá infectado, né? Tipo, quando começa ali a todo mundo se infectar, aparece um cachorrinho e tal, mas ele não tá infectado, né? Outra Sim, diferença é que os vírus, como nós bem sabemos, eles sofrem mutações muito, muito, muito rápido, né? Muito mais rápido do que o que acontece com os fungos, né? sim, Logo, seria de se esperar que os vírus eles poderiam ser passar ali para outras espécies, né? Infectar outras espécies de uma maneira mais fácil, mais rápida, né? sim. A exemplo do que aconteceu com a Covid, né? Não sei se todos os ouvintes já tiveram contato com as notícias e tal, mas houve relatos de alguns grupos de animais que passaram a receber, foram infectados com a Covid e passaram a transmitir elas entre suas populações a partir do contato com os humanos. Então, eu lembro de algumas notícias sobre Hong Kong, onde eles tiveram que sacrificar vários hamsters, tipo um monte de hamsters. Por quê? Se vocês se lembram bem, hoje em dia a China já não segue mais essa política, mas até algum tempo atrás era a política do Covid zero, né? Hum. Então, apareceu um caso de Covid em qualquer uma das suas regiões, eles já fechavam tudo, parou as atividades, entra todo mundo em quarentena para controlar esse vírus. E às vezes era, sei lá, tinha 2, 3 relatos e já faziam isso. Entendi. Aí o que aconteceu? Em alguma dessas regiões, eles não estavam conseguindo identificar de onde que estava vindo. Tipo, quando você tem uma infecção assim, eles conseguiam pegar tal pessoa teve contato com outra pessoa de outro país, sei lá. Só que em algumas regiões eles não estavam conseguindo achar a origem do Covid ali. Aí, pesquisando tal, procurando, eles viram que estava vindo de camundongos, desses hamsters. E esses hamsters tinham pego de seus tratadores, o tratador sarou, só que aí o hamster passava para outro, para outro, para outro, e voltava para as pessoas, por isso que teve que sacrificar ele. Entendi. Um outro caso aconteceu, se não me engano, nos Estados Unidos, acho que foi o cervo da cauda branca, alguma espécie assim, mas esse não conseguiram nem sacrificar, não sei se ainda bem ou não sei nem o que pensar disso, né? Mas eles conseguiram identificar que algumas populações receberam o Covid a partir dos seres humanos.
Então entra nisso que a gente está falando, tipo, o vírus ele consegue mutar muito mais rápido que qualquer outro organismo que a gente conheça, né? Essa é a bem verdade. Então, meio que dialoga com o que a gente vê no Resident Evil, onde o vírus criado em laboratório ele acaba passando para outros animais, para cachorro, para lobo, por aí vai. Já fungos, isso poderia acontecer? Até poderia, mas levaria muito mais tempo, seria um processo muito mais difícil de acontecer. Por isso, assim, buscando uma base científica, por isso que Resident tem animais infectados e The Last of Us não. E a gente sabe também que quanto maior a proximidade entre espécies, mais fácil de um vírus conseguir pular de uma espécie para outra, né? Sim. Então, por exemplo, é bem comum a gente passar a doença entre primatas. Então, de ser humano para macaco, e de macaco para ser humano é comum conseguir passar a doença, por exemplo, porque são muito próximos. Sim. Ou animais que a gente tem bastante contato, né? Tipo cachorro. Sim. Ou os animais que a gente come, né? Indústria de alimentos. Porque Exatamente. a gente esquece disso, mas comer animais é contato com animais. Uhum. Pensando ainda no vírus do jogo, né? Os seus modos de transmissão, que nem a Thalita falou, são mordidas e arranhões. Geralmente, o vírus tem outras, que nem a Thalita também falou, tem outros modos de transmissão que são sei lá, por gotículas de sangue, de saliva, pelo sangue, espirros. Fluidos corporais em geral, né? Uhum. Só que isso não é tão abordado na maioria das obras, né? Acho que quando a gente lembra de zumbi, o que a gente lembra? Mordida e arranhão, né? Só que vale lembrar do The Walking Dead. Não sei se todo mundo já assistiu, se... Eu não assisti The Walking Dead. Nem eu. Mas lá, se uma pessoa, ela morre, independente dela ter sido mordida ou não, tipo, se ela morreu por que foi mordida ou de causas naturais, ela acaba virando um zumbi. E de onde que vem isso? A gente pode fazer uma relação. Eu não lembro se The Walking Dead, a causa dos zumbis é por causa de vírus. Eu lembro que sim, mas é aquela coisa, faz muito tempo que eles abordaram isso na série, né? Mas se a gente pensar que é por causa de vírus, e lembrando que tem outras formas de transmissão além da mordida e tal, pode ser que esse vírus se espalhe pelo ar, que nem a Covid, por exemplo, mas que ele fique alojado nos humanos até que ele consiga, sei lá, alguma coisa aconteça com o sistema imunológico da pessoa e ele consiga vir à tona. Ali na série pode ser o estopim para isso acontecer, pode ser a morte da pessoa. Então é como se todo mundo fosse. As pessoas já estão infectadas, só que assintomáticas. Sim. E aí, na hora que o sistema imune decai por algum motivo, pode ser a morte, aí o vírus toma conta do organismo. Seria isso? Pode ser isso, ou pode ser que no momento da mordida, a quantidade de vírus no corpo da pessoa chegue a tais níveis que consegue vencer o sistema imunológico. Aí sim que ela vira um zumbi. Entendi. Mas não todo mundo, né? Algumas pessoas já viram assim que são mordidas. Então, todo mundo que é mordido vira zumbi. Tá. Eu não lembro de nenhum caso de imunidade que nem The Last of Us. Entendi. Tudo bem que eu não assisti até o final, não lia os quadrinhos até o final. Mas eu acho que dá para pensar assim, que o sistema imunológico já está combatendo aquele vírus. O que vai importar ali talvez seja a quantidade do vírus. Deve ser ou isso, se o então. sistema imunológico para de funcionar. Ou a própria mordida em si pode, diminuir prejudicar o sistema imune da pessoa. Sim. Pelo ferimento. Pensando que ali são bem mortos-vivos, a mordida em si deve levar um monte de outras coisas, né? Da carne podre e por aí vai. Então, pode ser isso também. A gente pode ficar aqui até amanhã projetando cenários possíveis. No final das contas, se possível, não sejam mordidos. Mas é bem legal, né? Como esses debates sobre a cultura pop traz à tona os assuntos sobre biologia, né? Que nem sempre as pessoas têm contato. Sim, eu acho interessante como
o momento que a obra é feita traz diferentes mecanismos, uma visão diferente sobre aquilo, né? Uhum. The Walking Dead é uma série mais recente, se a gente for pensar. Tem Sim, alguns, tem alguns filmes de, sei lá, anos 80, anos 90, que é só aquela coisa mais caricata, né? Mordeu, virou zumbi e boa. sim. Só que é muito legal como as coisas vão se desenvolvendo, vai tendo uma pegada mais científica, vai colocando nomes para as coisas. Tem É. vários materiais que a gente não consegue falar se é de fato um vírus. Só fica ali, é o zumbi, zumbi, zumbi. Aí com The Last of Us tem uma visão diferente. Ah, mas e se fosse um fungo? Como que seria, né? Sim, e a série pega bem forte nessa questão de ciência no início, né? O primeiro episódio eles chamando uma especialista ali no assunto para ver o que está acontecendo, e eles explicam que é um fungo, o que esse fungo faz. Não é só tipo assim, ai, todo mundo virou zumbi e a atração da série é só zumbi. Eles Uhum. têm, eles, Sim, a pesquisadora, né? eles pegam bastante essa pegada científica, né? E eu acho que depois da pandemia, como esse assunto ficou em alta e as pessoas, gostando ou não, se aprofundaram um pouquinho mais, pelo menos, nesse tema, já fica muito batido você fazer uma obra que não fale o mínimo, né? Uhum. Sobre a questão Sim, da ciência em si. Você pegou num ponto bem importante, a pandemia, né? Se não me engano, Sim. no jogo do The Last of Us não tem essa parte do especialista lá falando sobre o vírus. Ah, legal. Já cai direto naquilo lá no que tá acontecendo, né? Na bagunça do. é muito importante isso, né? Para, tipo, você saber de onde que tá vindo aquela ideia, né? Que tem É. fundamento, né? Sim. Que não é, tipo, vozes da minha cabeça, né? E eu espero que isso passe para as próximas séries, né? Que tenha todo esse embasamento científico, que apesar de ser fantasia, né? É sempre legal mostrar ali um pesquisador, né? Falando, Sim. estudando um determinado assunto, né? Porque, que nem a Isadora falou, tipo, isso é o mínimo, isso é o básico, mas, tipo, não existe isso nas outras séries, né? Resident Evil a gente não viu nenhum pesquisador lá falando de Uhum. vírus, pipipipopopó, né? Sim. É muito importante isso. Espero que a pandemia tenha servido para isso mesmo, né? Para a gente valorizar aí, quem trabalha, quem estuda e ter sempre esse embasamento científico por trás, né? Porque eu acho que isso também dá mais credibilidade para as produções, Uhum. né? Mesmo sendo fantasia, eu acho isso bem legal. Sim, e eu acho que essas obras, elas influenciam muito, né? Tipo assim, as pessoas consomem muito filmes, séries e tal, é entretenimento, é lazer. E você usar isso para aproximar as pessoas da ciência e de informações importantes é muito bom, porque nem sempre a pessoa vai ter acesso a Sim. essa informação se não for por meio de uma produção leiga, digamos assim, que não era para fins Aham. científicos, mas que passa informações Sim, verdadeiras, ao Uhum. mínimo. Assim, exatamente. Traz visibilidade, né? Para a sim, comunidade científica. Isso é muito E ajuda a importante. valorizar sim, muito o profissional, né? Nem já foi dito, tipo, o fato vão ser reais. Hoje em dia, se a gente jogar qualquer história ali, o público não vai comprar. Então, é importante ter todo esse vazamento. Quanto mais especialistas estiverem envolvidos para tentar fazer uma coisa crível, melhor. Mas vai trazer o público sim, para aquela obra. E eu também vejo que, tipo, valoriza quem trabalha com fungos, no caso de The Last of Us, quem trabalha com vírus, no caso das sim, outras obras, ajuda a valorizar esse profissional. E a gente viu a importância deles na própria pandemia, né? Cara, a gente conseguiu desenvolver vacinas em tempos recordes, assim, pela primeira vez na história, a gente conseguiu produzir uma vacina tão rápido. E são profissionais que precisam ter a valorização. E mais ainda do que sim, isso, a gente precisa sempre ter sangue novo nisso. Vocês estão me escutando sim, bem? Aqui apareceu uma. Beleza. Sim, 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 A gente sim. precisa ter sangue novo nisso. E esse sangue novo pode vir a partir dessas séries que foram produzidas, né? De repente, daqui a 15, 20 anos, a gente tem um grande nome na área dos fungos devido à série do The Last of Us.
Sim. E é legal também essa questão da visibilidade do profissional que você comentou, porque eu tenho certeza que, tipo assim, pelo menos antes da pandemia, a grande maioria das pessoas acha que cientista é médico. Uhum. Tipo assim, não que não existam médicos cientistas, existem. Mas aquele médico que só clinica, que só atende paciente, ele não está produzindo ciência, né? E quem geralmente está por trás dessas questões de estudar doenças e desenvolver fármacos e desenvolver vacina, estudar micro-organismo, são biólogos, biomédicos, farmacêuticos, que existe toda uma equipe e 1 milhão de profissionais por trás disso, que não é só um médico, né? Sim. E antes que venham falar coisas aqui, a gente não tá menosprezando o médico, a gente só tá falando que Claro que tem não. casos e casos. Falando óbvio, né? Sim. Sim, porque para você ser cientista, você tem que produzir ciência. Sim. E existem médicos que produzem ciência e existem médicos que não. Aham. E se vocês sabem, se quiser entender mais sobre como produzir ciência, a gente já fez alguns posts no nosso Instagram de novo, fazendo merchan aqui. Mas se quiserem, comenta em algum post nosso, no post desse episódio. Comenta, conversem com a gente, que a gente pode até voltar nesse assunto que é bem importante, né? Sim. E para fechar essa parte de zumbis, eu gostaria de falar, de puxar um assunto aqui bem, talvez polêmico, não sei. Mas é interessante como em cada obra, os zumbis eles são diferentes, né? Então, tipo, em The Walking Dead, os zumbis são lentos, são bem lentos. De modo que um zumbi só não ofereça muito perigo. O problema é quando eles estão reunidos, né? É uma multidão de zumbis que está correndo atrás de você. Mas em outras obras, esses zumbis podem ser bem diferentes. No Resident, se não me engano, eles já são mais rápidos, né? Ou tem Sim. alguns tipos de zumbi que são bem mais rápidos. Já outros, tipo, em Eu Sou a Lenda, esse filme antigo, já antigo, só que tem um livro mais antigo ainda, os zumbis, eles não podem sair ao sol. Então é da hora essa diferença entre cada uma das obras e fica aqui a pergunta: será que vampiros seriam algum tipo de zumbis? Será que o Ou Crepúsculo... será que eles se inspiraram nos vampiros para fazer o filme? Eu acho que é mais Então, provável que eles tenham se inspirado. Achei legal. Fizeram uma mistura de vampiro com zumbi. Eu acho que eles devem sim. pegar, porque, como a gente falou, né, os micro-organismos, eles são muito diferentes entre si. Até dentro do mesmo grupo, eles têm, assim, uma diversidade. E aí eles devem pegar, ler, assim, tipo, nossa, esse daqui não pode sair no sol, esse daqui tem que queimar. Aí eles pegam todas as informações para ficar divertido na série, né? É que a gente considera, a gente lembra sempre que tem a licença poética de cada obra, né? Sim. Até para dar uma emoção, né? Mas Tem um filme que eles correm muito rápido, que eu lembro que eu assisti e fiquei chocada. Era alguma coisa Guerra Z. Mundial Z, será? Guerra Mundial Z, acho que era. É. Nossa, sim, aquele lá deu nervoso, gente. Eu lembro que tem até alguma série que meu namorado é um zumbi, alguma coisa assim. Ah, já ouvi falar, mas não assisti esse. Eu também não assisti, mas assim, abre um leque impressionante de coisas que dá para fazer com zumbis, né? E conversa muito Sim. com a diversidade que a gente vê dentro Sim. dos vírus, né? É legal. É legal porque a gente fica procurando relacionar com a vida real, né? Igual a gente tá fazendo aqui Vai agora. levar a algum lugar? Não. Vai dar dinheiro? Também não, mas é muito legal, fala a verdade. Ai, é divertido, é divertido. Bom, a gente comentou, né, que os principais grupos aí dentro dos micro-organismos são os fungos, os vírus e as bactérias. Já falamos de fungos e vírus e agora vamos para as bactérias, que já percebemos e vamos comentar já que são muito menos representativas nas obras aí de entretenimento. Quase nunca vemos bactérias e depois a gente vai falar por quê. Mas primeiro vamos tentar entender quem são as bactérias e como elas se diferenciam aí dos fungos e dos vírus. Então, elas são micro-organismos, né, unicelulares procariotos, então elas não possuem núcleo celular. E elas podem viver isoladas ou em colônias e também são cosmopolitas.
que é cosmopolita? São organismos que podem ser encontrados em uma imensa variedade de ambientes e situações. Então, elas são encontradas no ar, no solo, na água, em situações extremas, como vulcões, oceanos profundos, fontes termais, geleiras, sal. Encontramos em outros organismos, né? A gente sabe que, tipo, por exemplo, que a gente tem uma flora bacteriana bem rica dentro do nosso organismo. E elas também são capazes de produzir esporos, assim como alguns fungos que a gente havia comentado anteriormente, apesar de elas serem seres diferentes. E quais são os benefícios das bactérias? Bom, elas atuam aí na produção de alimentos, como os laticínios, né? A produção de leite, de iogurte, né? O gênero Lactobacillus é muito conhecido por ter aquele leite fermentado lá que todo mundo sabe qual que é, que auxilia no funcionamento do intestino, né? Que é bem gostosinho. Na produção de medicamentos. Isso aí. A produção de medicamentos, famosos antibióticos, né? Importantíssimos na medicina, na fixação de nitrogênio atmosférico no solo, né? O gênero Rhizobium, ele é responsável aí por essas bactérias desse gênero são responsáveis por fixar esse nitrogênio, né? Já que nós seres humanos não somos capazes de fazer isso, né? Então elas preparam o nitrogênio para que a gente consiga utilizar, né? Nós e outros seres. Gostaria só de fazer um parênteses aqui. Desculpa te interromper, mas eu sempre lembro de uma aula que a gente teve. Eu não lembro qual professor falou isso, mas alguém falou que se tirasse o gênero Sapiens, sei lá, tirassem os Sapiens do mundo, o mundo continuava do jeito que estava. Agora, se tirasse o gênero Rhizobium, o mundo seria muito diferente sem eles, exatamente por causa disso, da fixação de nitrogênio, que só esse gênero faz e todos os outros acabam dependendo dele direta e indiretamente, né? Legal. Sim. E as bactérias também são utilizadas nos tratamentos estéticos, né? A toxina botulínica, né? O famoso Botox, né? Que é produzida, essa toxina ela é produzida pela bactéria Clostridium botulinum, né? Então, aposto que muitos de vocês não sabiam, né, que o Botox, né, ele é produzido a partir dessa toxina aí, que provém de uma bactéria, né? Bom, mas esses indivíduos, as bactérias, elas também podem ter aí patogenicidade, elas têm capacidade de causar doenças também, como as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, como a gonorreia, a sífilis, né, que inclusive a gente abre um parênteses aqui, né, para os jovens que estão nos ouvindo, que nesses últimos anos tem aumentado muito aí os casos de STs, né? E gonorreia e sífilis está entrando aí nesse índice, né? Porque o uso de camisinha, de preservativo diminuiu muito, né? Então fica aqui o alerta, né? O puxão de orelha para que vocês se protejam, usem camisinha, é muito importante, né? Não só para prevenir gravidez não planejada, mas as ISTs estão aí, viu? Se protejam, tá? Outras doenças que são causadas por bactérias pulmonares, a pneumonia, a tuberculose e infecções cutâneas também, como a hanseníase, né? Bom, e agora vamos aí fazer uma pergunta. Por que não tem bactéria zumbi nos filmes? Tchan, tchan. Acho que entra bastante naquilo que eu falei antes, né? Tipo, tem vários filmes que a gente não sabe nem qual é o micro-organismo que Causa. tá causando toda a pandemia, ou sei lá, o surto de zumbis, né? Sim. Mas aqueles poucos que trazem isso, a maioria são vírus, e agora a gente tem os fungos com The Last of Us. Mas e
as bactérias? Onde que elas ficam? E aí? E aí? Pergunta de 1 milhão. Olha, eu acho que tem a ver com o fato da gente estudar muito mais as bactérias do que os vírus e fungos. A gente conhece muito mais sobre Uhum. elas e acaba que a gente está em contato com elas. Então, acaba que pro filme ou pra série, você falar de uma bactéria, é difícil de crer que ela vai ser tão. É difícil acreditar que ela vai causar tantas alterações na pessoa, assim. Sim. É mais fácil acreditar no vírus, Eu né? chutaria falar que elas, eu acho que elas agem de forma mais lenta na questão da transmissão. Então, assim, se a gente pensar no nosso dia a dia, quando a gente pega uma infecção de garganta, que é uma bactéria, é difícil a gente passar a infecção de garganta para uma pessoa que está convivendo do nosso lado, assim, tão fácil. Agora, quando você pega uma gripe, que é um vírus, se você convive muito com outras pessoas, provavelmente essas pessoas vão pegar a sua gripe, né? Que é viral, que é muito mais fácil a Sim. transmissão. Eu acho que esse poderia ser um motivo aí. Vou chutar esse primeiro. Uhum. Sim. Aí o filme não teria a emoção necessária se fosse tão lento assim. Se fosse uma série, o contágio aconteceu no primeiro episódio e na quinta temporada começou. Por isso que a gente pergunta para quem entende do assunto, né? Então, Carla, socorro. Por que fungos e vírus são mais difíceis de se tratar? Porque fungos e vírus são mais difíceis de tratar é uma pergunta bem complexa e para isso nós precisamos entender um pouco da biologia de cada um deles, bactérias, vírus e fungos. As bactérias possuem uma única célula, mas essa célula ela tem todas as estruturas necessárias para uma célula funcionar. Os vírus, no entanto, eles são mais primitivos, eles não possuem essas estruturas que fazem uma célula funcionar. Para ele se multiplicar, o vírus precisa invadir outras células, ou seja, ele usa a célula de outro organismo para ele sobreviver. Quando nós fabricamos um medicamento, nós precisamos destruir apenas o micro-organismo, a bactéria, ou o vírus, ou o fungo. No caso da bactéria, como ela tem a própria célula, a célula dela, nós conseguimos metabolizar um medicamento que destrói a membrana da célula bacteriana. O alvo do medicamento é a célula bacteriana, que é o antibiótico. Dessa forma, só a bactéria morre. A célula do hospedeiro, a célula do ser humano, a célula do animal fica viva. Só a bactéria que morre. Mas com o vírus é um pouco mais complicado. O vírus precisa de outra célula para ele viver, como por exemplo a célula do ser humano. Daí, quando nós usamos um medicamento no vírus, se o medicamento mata a célula, ele mata a célula humana. Por isso, o medicamento é tóxico para o ser humano também. Então, por essa razão, é muito mais difícil você fazer testes com novos medicamentos para vírus. Agora, pensando em fungos. Assim como as bactérias, eles também possuem célula própria. A questão é, as bactérias são seres procariontes e os fungos são seres eucariontes. E o que isso significa? Lembra lá da sua aula de biologia. Significa que as células dos fungos, elas são semelhantes às nossas células, de seres humanos, de mamíferos, porque nós também temos células eucariontes. E agora, já imaginou no problema que é desenvolver um medicamento para fungo, para matar só o fungo e não matar as nossas células? Então, os antifúngicos hoje disponíveis para o tratamento de micose humana e animais são, em geral, tóxicos, óbvio, pouco eficientes e de alto custo. Em comparação com antibióticos, por exemplo, as opções de antifúngicos são escassas, porque os alvos celulares são escassos. Lembrem-se, o medicamento ele precisa de um alvo para agir. Se a célula do fungo é semelhante à nossa célula, os alvos são escassos. De acordo com a Fiocruz, o último antifúngico aprovado para uso humano, ele é de 2002, 2006, que são a equinocandinas, que atacam a parede celular dos fungos. E é legal ressaltar aqui que ser humano, mamífero, não possui parede celular. Então é um alvo super interessante. Por quê? Porque tem antifúngico, por exemplo, que a ação dele é sobre o ergosterol. O que é ergosterol? Ergosterol, ele é semelhante ao colesterol humano, mas ele é um colesterol de fungo, que é o ergosterol. Só que esse antifúngico que age no ergosterol do fungo, ele interage com o nosso colesterol.
E aí ele causa diversos efeitos colaterais, como anemia, problema renal, hepático, cardíaco. Então vocês estão vendo que não é simples criar um medicamento para o fungo, um antifúngico, mesmo que o alvo é ergosterol e nós não temos ergosterol na nossa célula, ele interage com o colesterol, que é semelhante, porque as células são semelhantes, e aí acaba interagindo com algo semelhante. E nós temos um problema. Cerca de 1,7 milhão de pessoas morrem por ano em decorrência de infecção fúngica. Então, a gente precisa de medicamentos antifúngicos. O problema é que esse cenário complexo de dificuldade de criar novos medicamentos está associado à resistência fúngica aos fármacos atuais. E isso já é considerado um problema de saúde pública, porque muito se fala da resistência aos antibióticos, mas um problema mais sério ainda é a resistência aos antifúngicos. O uso indiscriminado de antifúngico agrava a resistência desses micro-organismos. No Brasil, esses medicamentos, os antifúngicos, eles são vendidos sem retenção de receita médica, diferente dos antibióticos, que hoje só é vendido com prescrição médica. Então, a pessoa compra um antifúngico por conta própria. Ela toma por 1 semana ou 2, se chegar a 2 semanas, né? Ela acha que está melhorando, para de tomar, sendo que um tratamento para micose de unha, por exemplo, ela teria que tomar por 6 meses, às vezes por 1 ano. Demora muito um tratamento para fungo, gente. Não é rápido, não é coisa de 1 semana, 2 semanas. São tratamentos demorados, mas a pessoa ela vê uma melhora e ela para de tomar. E aí, cada vez que o paciente faz isso, ela induz o fungo a desenvolver resistência. E aí, quando o fungo volta a crescer, ela vai lá e compra o mesmo medicamento, mas ele já não vai mais fazer o efeito. Então, a gente já tem a resistência. Além do mais, não é simples descobrir como o fungo adquire a capacidade de resistência aos medicamentos. Tem um biólogo, o Gustavo Goldman, da USP de Ribeirão Preto, ele disse que uma hipótese para explicar a resistência aos principais antifúngicos também é o uso de fungicida na agricultura em área próxima à cidade. E aí favorece a seleção de fungo oportunista que encontra na cidade uma oportunidade de se hospedar em pessoas debilitadas. Então, tá vendo que não é tão simples assim? Além do uso indiscriminado de medicamento, a gente tem a agricultura próxima à cidade, selecionando já no meio ambiente fungos que se tornam resistentes. Então, a gente já tem um problema para encontrar um medicamento novo, pessoas que não usam antifúngico de forma correta, agricultura usando antifúngicos próximo à cidade e fungo, que é oportunista, encontrando em pessoas debilitadas a oportunidade de crescer. Então, como vocês puderam ver, é uma questão complexa essa história de novos medicamentos, tanto para vírus como para fungos, e por essa razão a gente precisa usar com sabedoria os medicamentos que já existem no mercado. Então, uma questão de consciência, né, nossa, e de alertar os nossos familiares e amigos sobre essa questão. É verdade, os antibióticos, a gente, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a penicilina e de lá para cá a gente descobriu vários outros antibióticos, né? Então, quando a gente tem alguma doença relacionada a bactérias, a gente tem um tratamento já bem orientado, que é o uso de antibióticos. Todo mundo, acho que já usou algum antibiótico, embora tipo, um antifúngico, algo voltado para vírus, talvez nem todo mundo tenha usado, sabe? Sim. A Então, gente acho já que domina bem essa questão aí de combater bactérias com antibióticos. Eu acho que se a No gente geral. for fazer um ranking, né, eu acho que, assim, sei lá, mais difícil de tratar, com certeza vai ser o vírus, porque ele é muito mutável, né? Uhum. Sei lá, ele vai tá mutando aí de, sei lá, cada 10 segundos tem uma mutação nova, a cada 30 segundos, né? Então é bem mais difícil você controlar, porque além dele espalhar muito mais fácil, muito mais rápido, né? Ele tá se transformando. Aí você tem que criar uma vacina, aí para criar a vacina demora,
né? E a bactéria, a gente já sabe que o antibiótico, você não tem essa necessidade de estar sempre ali criando medicamento, porque normalmente os que já foram criados, os que já se tem conhecimento, eles servem para tratar as bactérias, né? As doenças causadas pelas É, bactérias. E embora pode falar. eu falar que embora hoje a gente tenha tipo, as chamadas superbactérias, mas aí é toda uma outra discussão que a gente precisa fazer em cima, porque não é, tipo, as superbactérias existem muito mais pelo mau uso É, Os dos antibióticos. antibióticos do que porque é outra coisa, né? é, Essa também foi uma pergunta para nossa convidada. Carla, qual é o problema de desenvolvermos resistência bacteriana? Bem colocada essa pergunta. Olha, é algo a se pensar um filme sobre esse tema, porque essa questão da resistência bacteriana aos antibióticos não é brincadeira, é algo seríssimo. Se esse panorama se concretizar em 2050, nós teremos mais pessoas mortas por infecções bacterianas do que por câncer, diabetes e acidente de trânsito. Essa é a previsão feita pelo macroeconomista britânico Jim O'Neill. O problema da resistência aos antibióticos é antiga, desde que começou a usar o primeiro antibiótico, a penicilina, em 1940. O que a gente tem que entender? Que a bactéria ela já tem naturalmente resistência ao antibiótico. E quando a gente começa a utilizar o antibiótico, se a gente utiliza ele de forma errada, a gente utiliza uma dose baixa de antibiótico, ou por curto período de tempo, a gente mata as bactérias fraquinhas, as que não têm naturalmente a resistência, elas morrem rapidamente. Então a infecção diminui porque elas morreram, você se sente bem, mas aí sobrou uma ou duas lá que tem essa resistência ao antibiótico. E aí são elas que começam a se reproduzir. Elas vão se reproduzindo, reproduzindo, até o ponto que a gente só vai ter bactéria resistente ao antibiótico. Então, quando a gente volta a tomar um antibiótico, só vai ter bactéria resistente. E foi exatamente isso que aconteceu em 1940. Eles começaram a usar a penicilina, por muitas vezes, de forma errada. Eles usaram a penicilina de forma terapêutica, uma quantidade menor que a devida e por um curto período de tempo. Então a pessoa tomava a medicação, ficava boa e interrompia o tratamento. Foi então que começaram a observar que a pessoa, quando ficava doente de novo, tomava penicilina e já não fazia mais efeito. Então surgiram aí as primeiras cepas resistentes à penicilina. E desde então foi necessário já descobrir novos antibióticos, porque essas bactérias já não morriam mais com a penicilina. E aí a gente teve a descoberta de diversas outras classes de antibióticos desde então. Cloranfenicol, tetraciclina, aminoglicosídeos, quinolonas e por aí vai, até os dias de hoje. Mas, sinceramente, de nada vai adiantar a gente ficar descobrindo novas classes de antibióticos se a gente não usar de forma correta o que a gente tem no mercado. A gente precisa usar de forma correta o que já está disponível. E para isso tem algumas regrinhas. Então, vamos lá. A primeira regra é nunca usar um antibiótico sem a indicação médica de um médico ou de um dentista, ou seja, de um profissional da saúde qualificado, estudado, que vai receitar para você o antibiótico que você precisa, na concentração que você precisa, pelos dias que você precisa. Por isso que você tem que passar por um médico ou por um dentista para ele receitar o antibiótico para você. Não vai dar aquele jeitinho brasileiro famoso, né? Para conseguir aquela receita clandestina ou para comprar sem a receita. E aí você se automedica, né? E acaba tomando um remédio sem necessidade. Ou você tem a necessidade de tomar o remédio, mas você toma o remédio errado, ou você toma o remédio na dosagem errada, ou você toma o remédio pelo tempo errado, e você só está ajudando a selecionar as bactérias, e aí elas ficam resistentes, e os remédios passam a não fazer mais efeito. Outra dica é use a dose que foi prescrita no horário prescrito. Então, se você toma o remédio às 2 horas da tarde, você vai tomar ele todo dia às 2 horas da tarde.
Você não vai tomar ele 2 horas da tarde, num dia, depois você vai tomar ele no outro dia às 5 horas da tarde, 10 horas da noite. Não, 2 horas da tarde. A bactéria se reproduz muito rápido. É muito rápido. Uma bactéria dá origem a outra bactéria, então cada célula dá origem a outra célula, outra célula, outra célula. Elas crescem rapidamente, exponencialmente, né? Então, a gente precisa tomar o remédio no horário certo. Coloca lá um despertador e tome esse remédio no horário certo. Nunca pare o tratamento antes do prazo indicado, mesmo que os sintomas tenham melhorado. E aí é onde o pessoal peca. Porque melhorou o sintoma, ficou bem, e às vezes o efeito é imediato, você fica bem no dia seguinte, você fica bem em 3 dias, e o tratamento é lá para 10 dias tomando remédio, mas poxa, já fiquei bem. Vai tomar o remédio até o final, porque você precisa matar todas as bactérias, todas, você não pode deixar nenhuma viva, para ela não desenvolver resistência, para você não selecionar aquela resistente e aquela que vai continuar crescendo vai ficar resistente, né? Como eu já expliquei, você vai deixar aquela única célulazinha lá resistente e ela que vai começar a crescer e dar origem a todas as outras bactérias e quando você vê, você vai estar com uma infecção só por bactérias resistentes. Então, toma até o final. Eu sei que é chato. Muitas vezes a gente tem uma dor de barriga, a gente tem um desconforto abdominal, porque o antibiótico não é seletivo, ele acaba matando a bactéria da flora intestinal também. Então, você tem um desarranjo intestinal. E ele não mata só a bactéria que faz mal, ele mata bactérias boas também. Mas a gente tem que tomar até o final, 7 dias, 10 dias, 15 dias, não importa. Às vezes o tratamento para tuberculose durou 6 meses, são 6 meses tomando remédio, não importa se você ficou bom antes, tem que seguir a risca. Outra dica para vocês, não use antibiótico fora do prazo de validade. Por quê? A eficácia do antibiótico pode estar reduzida. É como se você estivesse tomando meio comprimido, uma dose menor do que a que você deveria tomar. E aí, de novo, é como se você estivesse dando uma dose fraquinha, baixinha, e você vai estar selecionando aquela bactéria resistente. Só vai morrer as bactérias fraquinhas. As fortes vão ficar lá, vivas, e são elas que vão crescer e vão lá proliferar dentro de você, e sua infecção só vai ficar mais forte. Outra dica super importante que o pessoal não leva em consideração, que muita gente nem pensa, é sobre o descarte do comprimido que sobrou. Se sobrou comprimido, gente, não descarte esse comprimido no vaso sanitário, num ralo da pia ou na sacola que vai para o lixo tradicional, que é aterro, que é enterrado, que vai para o solo. Por quê? Porque a gente vai estar jogando antibiótico na nossa água ou no nosso solo. E aí, a bactéria que está no nosso meio ambiente vai ser selecionada, já vai ficar resistente. A gente vai estar selecionando no nosso meio ambiente bactérias resistentes. E aí o que acontece? A infecção que a gente pega no meio ambiente já vai ser de bactéria resistente àquele antibiótico. Já não vai ser de uma bactéria fraquinha, bobinha. Não, já vai ser de uma bactéria mais forte, mais resistente, porque a gente está descartando antibiótico de forma errada no meio ambiente. Então, esse remédio que sobrou, o remédio que está vencido, levem de volta para a farmácia, que a farmácia faz o descarte de forma correta. Não descartem no lixo comum, muito menos no vaso sanitário, no ralo da pia. Não contaminem nossas águas e o nosso solo. Outra coisa que a gente precisa pensar, a gente precisa ter o mesmo cuidado que nós temos com nós, todas essas dicas de tratamento com antibiótico, a gente precisa ter o mesmo cuidado com os nossos bichinhos, nossos animais de estimação. Dar o remédio no mesmo horário, tomar a quantidade prescrita pelo médico,
ir até o final do tratamento, porque o antibiótico que os nossos animais usam também são antibióticos que nós utilizamos. Muitas vezes é a mesma classe de antibiótico. Então a gente precisa ter o mesmo cuidado, porque a bactéria que fica resistente para um cachorro, para um gato, também pode ser uma bactéria que vai ficar resistente para um ser humano. Então a gente precisa ter o mesmo cuidado com essas bactérias. E o mesmo cuidado também na agropecuária, porque vocês já pararam para pensar quanto medicamento é utilizado para gado, para aves que estão confinados? Então, gente, o problema de resistência a antibiótico envolve todo mundo. Envolve uma cadeia enorme, veterinária, agropecuária, humanos. Então, é um problema não só centrado, sabe? Um problema só do hospital. Não, é um problema de todo mundo. É um problema do campo, é um problema do hospital, é um problema nosso do dia a dia, é um problema que envolve todo mundo. Então, todo mundo precisa se policiar, todo mundo precisa fazer a sua parte para a gente conseguir vencer esse problema de resistência aos antimicrobianos. E aí, para ajudar a gente, para dar aquela ajudazinha, nós tivemos a pandemia, né? E a pandemia veio para quê? Para agravar o problema de resistência aos antimicrobianos. Então, um estudo mostrou que no Brasil e no exterior, mais de 70% dos pacientes internados com Covid-19 receberam antibióticos. E eu estou falando de pacientes internados com Covid-19. E aqueles que pegaram Covid não foram internados e fizeram uso de antibióticos, seja ele prescrito pelo médico ou não prescrito pelo médico, aquele que deu o jeitinho de conseguir o antibiótico que não foi prescrito pelo médico, porque sempre tem um que consegue uma receita, né? A gente conhece uma pessoa que conseguiu. E aí a gente sabe que antibiótico não mata o vírus. O antibiótico é para a complicação que o Covid gerou. Então, uma pneumonia que a pessoa desenvolveu por conta do Covid. Então, o antibiótico serve para isso. Mas o antibiótico não mata o vírus de forma alguma. Mas é isso, gente. Vale a reflexão. É um esforço de todo mundo, de várias cadeias aí, de vários órgãos. É um esforço coletivo, mas é um problema que está aí. 2050 está batendo na nossa porta, não está longe, está próximo. E a gente vai ouvir falar muito ainda sobre esse problema e é interessante a gente já começar a discutir e ter consciência do que está acontecendo. Vale o parênteses também aqui para não ficar usando antibiótico por qualquer coisa, né? Sem a prescrição médica, né? Hoje em dia a gente não consegue mais comprar um antibiótico sem uma receita médica, mas tem algumas pessoas que conseguem burlar isso, vão lá na farmácia, né? Dá o jeitinho brasileiro e compra, mas não é correto, né? É certo você procurar um especialista, um médico, e ele falar, Tó, você pode tomar isso aqui. Exatamente por isso, né? Porque o uso indiscriminado tem causado aí essas superbactérias, essas bactérias resistentes a antibióticos, né? Então, é importante que se use de maneira controlada e com a recomendação médica. Até esses produtos bactericida, né, que ficaram muito na moda, sabonete bactericida, não sim. tem necessidade de usar, gente. Exatamente. É prejudicial. Você usa bactericida quando você precisa matar alguma bactéria. Você está com alguma coisa, a bactéria está te causando alguma coisa ruim, você está com uma doença que você precisa exterminar aquele micro-organismo, daí você usa produtos bactericidas. Se você está saudável, você não precisa de produtos bactericidas. Isso também piora essa questão das bactérias resistentes. A gente já tem uma flora que está ali, né, trabalhando de maneira
normal do nosso corpo, tem bactéria, tem fungo, mas tipo, eles fazem parte do nosso corpo, da nossa flora, né, para o nosso corpo funcionar de uma maneira adequada, né? E quando a gente usa esses sabonetes aí, a gente acaba eliminando esses organismos, né, essas bactérias que são benéficas, na verdade, que elas auxiliam o nosso corpo ali a ficar em equilíbrio, Sim. né? Então não tem necessidade. Tipo, é um super exagero, Sim. né? E durante a pandemia teve um boom disso, né? E Sim. aí, mais um erro conceitual, porque esses produtos matam bactérias e não vírus, então não seriam eficientes contra a Covid. Exatamente. Eu ia puxar isso. Aham. Mas eu ia falar também do ponto que foi discutido antes, que dependendo da obra, acaba transformando todo um grupo no vilão, né? E Sim. como a gente citou antes, tem grupos de fungos que são extremamente importantes para nós, para a nossa sociedade. Tem grupos de vírus que são extremamente importantes também. E assim é para as bactérias. Tem grupos de bactérias que a gente não consegue viver sem. Sim. Que nem eu puxei ali do Rhizobium, que fixa nitrogênio atmosférico, que é o único grupo que consegue fazer isso. E tem a nossa flora bacteriana, que sem ela a gente não consegue viver, sabe? Sim. Sim. E mesmo para bastante por aí. fins de saúde também, né? A Thali comentou do Botox, que é muito conhecido pelas questões estéticas, mas eu já ouvi vários casos de pessoas, por exemplo, que usam Botox para fins de saúde, às vezes, porque o Botox ele paralisa, né? Então, às vezes, por motivo de saúde, você precisa paralisar alguma parte do corpo e você consegue fazer isso com Botox. Uhum. Por exemplo, quem tem bruxismo muito forte e precisa fazer com que pare aquele movimento, você aplica Botox, por exemplo. Então, muitos benefícios também, né? Por isso que é importante estudar esses organismos, porque às vezes também a gente conhece alguém que estuda tal bactéria, e as pessoas ficam assim, nossa, mas por que você estuda isso, né? Para que serve? É estudando que a gente consegue tirar certas vantagens dessas questões e até se proteger de algumas situações também, né? E procurando obras que abordem bactérias, não, a gente procurou bastante, mas não conseguimos achar nenhum que fale de Explicitamente, né? uma bactéria causou um surto zumbi. A gente não conseguiu achar, então, se você sabe, se conhece alguma, manda pra gente, que a gente vai adorar conhecer, assistir. Mas indo além, a gente pode falar do Guerra dos Mundos. Tem um filme de 2005, mas no filme eu não lembro o que se fala sobre o que eu vou falar, né? Mas é aquele filme do Tom Cruise. Mas esse é de alienígena? Sim, é de alienígena. Só que o filme foi baseado no livro. Já o livro tem a guerra, tipo, tem uma invasão alienígena e o que salva a humanidade é uma bactéria presente aqui na Terra. Ah, é? Que os aliens não estavam acostumados, ou tipo, não tinha nenhuma resistência, sabe? Entendi. Ah, legal. Efeito contrário, então, nesse filme. Sim. Muito doido isso. Legal. O livro é do H.G. Wells. Ah, é verdade. E tem imagens bem bonitas, aproximadas, né, de fungo. Tem a indicação também do documentário Fungos Fantásticos, que tem na Netflix. Então é isso, Sapiens. Espero que vocês tenham gostado do episódio, que tenha ficado bem claro as diferenças entre fungos, bactérias e vírus. E que vocês tenham ao menos se interessado pela série The Last of Us. Não sei se eu já falei, mas tá maravilhosa, tá uma uva, assim. Assistam. É muito boa, gente. Assistam. E todas as outras séries também que a gente falou, séries, jogos, se vocês puderem ter contato, a gente recomenda. E também mandem suas séries pra gente, a gente vai gostar bastante. Nós gostaríamos de agradecer a participação da Carol e da Carla. Muito obrigado, meninas, por agregarem a esse episódio. Muito obrigada pela participação de vocês. Sim. Sim. Conversa com a gente lá nas redes sociais, manda dicas, manda dúvidas, que a gente tá sempre lá. E não sei se a gente falou antes, mas o nosso arroba é @SérioSapiens. Só procurar Sério Sapiens em qualquer lugar que a gente aparece, beleza?
Então é isso, até mês que vem. E bom dia, boa tarde. Boa noite. E boa madrugada! Fui!